Chegamos então na parte final da nossa aula. Antes de avançar um pouquinho no nosso conteúdo sobre as respostas agudas e crônicas do exercício físico sobre o tecido muscular, eu ainda gostaria de voltar naquela ideia que comentei com vocês sobre a questão dos tipos de fibras musculares. Muitas vezes a gente acha algo biológico e muito específico, mas isso tem uma aplicação muito prática no ambiente escolar. Por vezes nós, professores de educação física, que identificamos aí algum talento esportivo, né? Pensando do lado do esporte, primeiramente, a gente identifica um talento esportivo lá no colégio. Esse talento esportivo surge justamente do encaixe, da observação que nós fazemos em relação às suas potencialidades e direcionamos as suas atividades para que ele desenvolva ainda um pouco mais essa potencialidade. E aí a gente pode estar dando norte para um futuro grande atleta, né? Não é o objetivo maior da escola, mas é uma das coisas que nós temos em nossa mão, é uma questão prática muito importante, né? E aí direcionar a atividade baseado num olhar mais profissional, mais crítico sobre aquilo que está acontecendo com o nosso aluno é extremamente importante. Então, de repente, você tem um aluno que tem uma grande predisposição para corridas de velocidade, né? E se você sabe que ele tem essa predisposição, coloque ele para realizar, de repente, um movimento de salto, e ele também salta muito bem. Então, ele tem uma característica de potência muito grande. Isso é inerente às pessoas que têm uma maior tipagem de fibra glicolíticas, né? As fibras 2X. Já aquele aluno que tem uma resistência muito grande, ele não é tão rápido, mas ele suporta muito tempo as atividades, isso já numa idade um pouquinho mais avançada, não as idades iniciais escolares, mas numa idade um pouco mais avançada, acima dos 12, 13 anos, você já consegue direcionar esse aluno para aquelas modalidades, para aquelas atividades que se adequam um pouco mais à característica dele. O outro lado, que não é o esportivo, é relacionado à saúde, também leva em consideração. Porque quando você coloca uma criança ou um jovem para fazer uma atividade em que ele não se dá bem, por exemplo, você coloca um aluno seu que tem baixa capacidade de velocidade, para fazer só atividades de alta intensidade e curta duração. Ele vai acabar achando isso muito chato, ele não se dá bem naquilo, a tendência é ele se afastar. Então, direcionar, posicionar o aluno também dentro de atividades que ele se dá bem, auxilia no desenvolvimento de um hábito, auxilia a ele criar o gosto pelas atividades. Isso é extremamente importante. Então, isso tem também um caráter biológico, além de todo o caráter pedagógico que a gente pode utilizar para direcionamento das atividades, o olhar biológico para saber se ele vai se dar bem, se ele vai encaixar melhor ali ou na outra atividade é fundamental. Então, nesse sentido, é que nós falamos que a questão fisiológica precisa estar sempre presente nas nossas aulas. Nós vamos para o nosso quadro agora para tratar das respostas agudas sobre o tecido muscular. Então, primeiramente, a gente fala de uma resposta aguda negativa, que é a lesão muscular. Então, a lesão muscular aí, induzida pelo exercício físico e o efeito da carga repetida. Então, muitas vezes a gente promove uma atividade lá na escola que seja extremamente repetitiva ou muito longa, sem que dê períodos de recuperação suficientes para os nossos alunos, ou uma atividade que é demasiada longa ou intensa para determinada faixa etária, isso pode induzir alguma lesão muscular. Aí a origem fisiológica vem da desagregação, dos componentes estruturais do músculo, né, induzida por um exercício excêntrico, né? Então, a carga excêntrica, na contração excêntrica do músculo, é um dos principais fatores e é referida como dano muscular induzido pelo exercício. Isso provoca fuga de proteínas intracelulares para o fluxo sanguíneo. Isso é extremamente prejudicial,
né, a fadiga excessiva provoca essa fuga dessas proteínas para o fluxo sanguíneo e aí tomam um rumo que não deveriam tomar. A perda em função muscular, né, então o meu sistema muscular começa a se degradar. O edema que é o inchaço muscular excessivo, então migra muita proteína para o fluxo sanguíneo, migra muito líquido para o meio intracelular e isso provoca aquele inchaço, né? Esse inchaço é o edema muscular. Isso é ruim tanto para o músculo quanto para o sistema cardiorrespiratório ou cardiovascular, como nós vimos, né? Esse edema muscular é um músculo muito inchado, ele comprime os vasos sanguíneos e a sua compressão dos vasos sanguíneos leva à alteração da pressão arterial. Então vejam bem, pessoal, por aí vocês podem ver como está tudo muito ligado, né? Está tudo relacionado, a gente precisa ter um olhar muito crítico para selecionar as atividades. Então, além do problema do edema muscular, eu posso causar um problema cardiovascular no meu aluno. A dor, né? A gente provoca uma série de microlesões nas fibras musculares, isso gera microprocessos inflamatórios e leva a muita dor. E a rigidez, se meu músculo não relaxa da forma adequada, se eu tenho comprometimento da bomba de cálcio e o meu músculo não consegue relaxar, essa rigidez também é dolorosa, muitas vezes causa a famosa cãibra depois. Isso é um sinal de que eu exagerei na minha atividade. Essas são respostas agudas do tecido, acontecem naquele momento. Ainda sobre as respostas agudas, agora positivas, né? Então, dentre as respostas agudas positivas sobre o tecido muscular estão o aumento da estimulação neuromuscular. Então, aqui a gente tem um neurônio motor, então é o neurônio que traz o estímulo para que até as fibras musculares, para que essas fibras se contraiam. Então, a gente tem que lembrar lá da estrutura do músculo. Primeiramente, nós temos o neurônio motor e a unidade motora. A unidade motora é o neurônio motor e todas as fibras por ele inervadas. Então, esse é o conceito de unidade motora. Então, o aumento da estimulação. Quanto mais eu me exercito, mais eu estimulo essa ação desse neurônio motor. E a estimulação da síntese proteica via IGF-1. Então, é um hormônio que também estimula a síntese de proteínas, fazendo com que esse músculo se desenvolva, ele cresça um pouquinho, né? O processo de hipertrofia muscular. Nós temos ainda, como respostas crônicas, os exercícios de alta intensidade e curta duração, popularmente chamados de treinamento de força, afetam principalmente as fibras rápidas glicolíticas, que são recrutadas durante as contrações vigorosas. Como eu falei, a intensidade com que eu proponho o exercício é quem seleciona prioritariamente o tipo de fibra que vai ser contraída. Se eu realizo um exercício de baixa intensidade, eu priorizo as fibras de contração lenta, que tem uma característica mais oxidativa. Se eu aumento a intensidade ou o vigor da minha atividade, eu automaticamente estou selecionando as fibras de contração rápida, as glicolíticas, as fibras de tipo 2, como prioritárias na sua contração. Ainda como respostas crônicas, o exercício produz uma limitada mudança nos tipos de enzimas formadas pelas fibras, assim como qualquer alteração nas proporções de fibras rápidas e fibras lentas em um músculo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em um músculo existe um percentual de fibras que pode ser modificado de acordo com o treinamento. Então, eu tenho lá geneticamente determinado um percentual de fibras do tipo 1 e um percentual de fibras do tipo 2.
e algumas fibras que apresentam ambas características. E essas fibras, dependendo da quantidade de estímulo que eu dou, elas podem migrar para um lado ou para o outro lado. Elas podem assumir uma característica mais oxidativa ou podem assumir uma característica mais glicolítica, dependendo dos estímulos. Não quer dizer que eu consiga transformar um indivíduo que tem predominantemente fibras do tipo 1 em um indivíduo que tem predominante fibras do tipo 2. É só um percentual de fibras que se alteram. Com o treinamento de resistência, há uma diminuição do número de fibras rápidas glicolíticas e um aumento do número de fibras rápidas oxidativas. Ainda assim, são fibras rápidas. Eu nunca consigo mudar fibras do tipo 1 para o tipo 2. Eu só consigo mudar um percentual de fibras do tipo 2x para 2A. Essa é a única mudança. O inverso ocorre com o treinamento de força. Então, o que é importante que a gente entenda? Que quando a gente fala que a gente está modificando o tecido muscular, não é assim uma mudança estrutural ou total. Eu tenho lá geneticamente determinado o meu percentual de fibras de tipo 1 e de tipo 2, principalmente a 2x. E tem um percentual ali de fibras musculares que são sensíveis à mudança do treinamento. Se eu estimulo muito o meu aluno a atividades de alta intensidade, a atividades explosivas, eu tendo a ter um desenvolvimento um pouco maior dessas fibras que têm percentuais mistos, dessa fibra que tem característica mista, eu tendo a estimular ela mais no sentido da ação de rápida atividade de alta intensidade e curta duração. Se eu pego esse mesmo aluno que tem esse percentual de fibras pouco aí especializadas e tendo a direcioná-lo para uma atividade de maior resistência, de uma intensidade mais baixa e de uma duração mais longa, esse percentual de fibras vai ser sensível a essa modificação e vai acabar se especializando um pouco mais dentro dessa atividade. Então é nesse sentido, esse percentual é muito pequeno, o que a gente não consegue mudar a fibra tipo 1 para tipo 2, isso jamais vai acontecer. Mas esse percentual pequeno de mudança, ele pode ocorrer. Então voltamos aí para o nosso quadro, para que a gente possa entender ainda um pouco mais. Um dos processos que mais afetam aí o tecido muscular, que é o processo de hipertrofia muscular. É bem estabelecido que o treinamento físico, né, ou exercício físico, contra a resistência principalmente, se adequado induz a hipertrofia muscular por meio de um processo mecânico, metabólico e hormonal. Então o processo de hipertrofia é isso aqui, é o anabolismo, né, é o aumento do tecido muscular. Né? O exercício resistido provoca muito isso, mas na escola nós também temos essa ação. Né? O processo de hipertrofia envolve um aumento proporcional das proteínas contráteis, actina e miosina, bem como outras proteínas estruturais. Então, aqui a gente tem, por uma imagem através de microscopia, o tamanho da célula muscular antes de um período de treinamento e o tamanho da célula muscular após um período de treinamento, a gente vê que ela aumentou significativamente de tamanho. Né? Esse é o resultado da hipertrofia muscular. E aí, toda vez, eles associam, as pessoas normalmente associam o processo de hipertrofia muscular com academia, com exercício resistido. Na verdade, esse processo ocorre por um estresse mecânico. Né? Então, como mostrei em slides anteriores, o estresse mecânico estimula ali a via do IGF-1, que é Insulin Growth Factor. Essa via IGF-1, ela sinaliza uma cascata de enzimas e duas enzimas específicas fazem síntese proteica. Então, estimulam aí o desenvolvimento muscular.
E o estresse mecânico não precisa ser provocado somente por exercício resistido, né? Os exercícios que a gente coloca nas nossas aulas de educação física também provocam esse estresse mecânico e também podem provocar esse processo de hipertrofia. Então, essa foi a nossa aula. Aqui a gente fecha o nosso conteúdo, né, com apontamentos específicos para que vocês consigam nortear os estudos de vocês. Utilizem o livro da disciplina para que vocês possam aprofundar um pouco mais os conhecimentos. E não esqueçam de aplicar esses conhecimentos fisiológicos também quando estiverem intervindo aí no colégio. Uma boa estada a todos, bons estudos e até uma próxima.